Boa noite a todos. Hoje, 2 de outubro de 2018, nós estamos reunidos para estudarmos a obra No Mundo Maior. Hoje é o nosso estudo de número 60. A semana passada nós iniciamos esse capítulo que vai retratar, o capítulo 12, uma estranha enfermidade. Então o nosso André Luiz, junto com o Calderaro, entraram em uma casa classe alta, então traços dourados, muito rococó, um ambiente muito limpo, muito asseado. Ao entrarem no quarto, estava lá deitado um homem no divã e existe um espírito que acompanha, uma senhora que está acompanhando, auxiliando, evitando que essa criatura venha entrar num surto realmente psicótico. O Calderaro pergunta, ela disse, olha, a misericórdia divina está sendo muito boa para evitar o surto, mas ele está numa situação bem complexa. Então entra uma senhora, que seria a esposa dele, e pergunta se ele quer comer alguma coisa. Ele não respondeu, ficou ali naquele mudismo dele, e ela novamente perguntou, aí ele teve uma crise, gritou, xingou, pediu que ela saísse. Tadinha, ela saiu muito chorosa. E aí eles se assustaram com a atitude daquele irmão. Fizemos até uma comparação com as nossas atitudes quando a gente entra nesse estado de desequilíbrio total, mostrando como nós já estamos nos desassociando de nós mesmos. E nesse movimento, nessa atitude, o Calderaro pediu que André Luiz adentrasse no psiquismo dele. E no psiquismo ele se depara com uma cena, o pai dele solicitando dele que cuidasse dos filhos, dos irmãos dele no caso, e obviamente que ele não cuidou. Então nós estamos nos deparando com uma patologia, com uma enfermidade, com um processo de loucura, responsável tudo isso por um processo de culpa que essa alma carrega há algumas décadas já. Então, para uma sociedade terrena, ele é um homem normal que se deu bem na vida. Para o seu mundo interior, ele vive um verdadeiro inferno, ao ponto de levá-lo realmente ao surto. E Jesus nos conduz aí mais esse trabalho. Bora lá, gente? A esposa regressou ao interior da casa, enxugando os olhos, enquanto o Calderaro me esclareceu comovido. Está no limiar da loucura e ainda não enveredou francamente pelo terreno da alienação mental, graças à dedicação de velha parenta desencarnada que o assiste, vigilante. Então essa pessoa que está assistindo, graças à dedicação de uma velha parenta dele, desencarnada, que está o assistindo de forma vigilante, senão ele já teria surtado. Logo após, o assistente o submeteu a operações magnéticas de reconforto, vigorando-lhe a resistência. Ante o neurastênico, mais calmo agora, narrou com serenidade. Nosso irmão enfermo teve a infelicidade de apropriar-se indebitamente de grande herança, depois de haver prometido ao genitor moribundo velar pelos irmãos mais novos na presença destes. Ao se sentir, porém, senhor da situação, desamparou os manos e expulsou-os do lar, valendo-se de rábulas bem remunerados, desses que, sem escrúpulos, vivem de corromper os textos legais. Lê pra gente a nota da editora? O que significa rábulas? Rábula, um advogado que se utiliza de astúcia e má-fé para enredar as questões. Pessoa que advoga sem ser formado em direito. Isso aqui me faz lembrar aquela citação do nosso Senhor Jesus: todo aquele que quiser salvar a própria vida, viverá. Então aqui ele queria salvar a vida no horizontal, se beneficiar do dinheiro. E olha, eram irmãos. Calderaro diz carinhosamente, manos. Nosso irmão enfermo teve a infelicidade de apropriar-se indebitamente de grande herança. Então, o valor era o suficiente para todos, mas o egoísmo, a ganância, queria toda aquela quantidade só para ele. Depois de haver prometido ao genitor moribundo velar pelos irmãos mais novos, na presença destes. Olha lá.
depois de haver prometido ao pai que eu vou cuidar dos meus irmãos mais novos. Na presença do pai, já ali moribundo, à beira da morte. Ao se sentir, porém, senhor da situação, o filho mais velho, o que ele fez? Desamparou os manos e expulsou-os do lar. Valendo-se de quê? De advogados que não souberem, não sabem honrar com a profissão que tem. Bem remunerados, deu uma boa soma para os advogados, para dar nó e pingo d'água. Desses que, olha como ele fala dos advogados, sem escrúpulo, vivem de sujar os textos que são legais. E aqui também uma chamada, nós temos 2 seres aí que tentaram salvar a vida no horizontal. O irmão, que queria uma vida de excessos, e os advogados. Todo aquele que quiser salvar a própria vida, perdê-la. Por mais enérgicas e convincentes, as reclamações arrazoadas, Que seria defesa, né, da defesa. por mais comovedores os apelos à amizade fraterna, manteve-se ele em clamorosa surdez, arrojando os irmãos a penúria e a dificuldade de toda a sorte. 2 deles morreram no sanatório em cátares da indigência, minados pela tuberculose que os surpreendeu em excessivas tarefas noturnas. E o outro desencarnou em míseras condições de infortúnio, relegado ao abandono antes dos 30 anos, presa de profunda avitaminose, consequente da subalimentação a que fora compelido. Vamos só entender então aqui, ó. Por mais enérgicas e convincentes as reclamações da defesa, dos advogados de defesa, por mais comovedores os apelos à amizade fraterna, ele manteve-se em clamorosa surdez. E eram irmãos, tá? Arrojando os irmãos, jogando os irmãos a penúria e a dificuldade de tudo que tu possas imaginar. 2 deles morreram no sanatório, em camas pobres da indigência. 2 dos irmãos morreram no sanatório, minados pela tuberculose, má alimentação, ambiente ao qual ele não estava vestido adequadamente, sofrendo frio, tuberculose. Minados pela tuberculose que os surpreendeu em excessivas tarefas noturnas, trabalhando de noite. E o outro desencarnou em míseras condições de infortúnio, relegado ao abandono antes dos seus 30 anos, preso de profunda falta de vitamina, consequente da subalimentação a que fora empurrado. Então, 2 com tuberculose e o outro com fome, desnutrido. E ele, milionário. A gente se surpreende com essas histórias, mas se levantar um pouco do nosso pano, nós vamos nos deparar com cada atitude horrenda que nós tivemos, a gente vai ter vergonha de acabar de ler. Ainda bem que nós temos esse véu pesado do esquecimento. Às vezes, as nossas atitudes diárias mostram a perversidade ainda nossa. Atitudes pequenininhas falam da gente. Tudo isso, nosso desditoso amigo conseguiu fazer escapando à justiça terrena. Entretanto, não pôde eliminar dos escaninhos da consciência os resquícios do mal praticado. Os remanescentes do crime são guardados em sua organização mental, como carvões em paisagem denegrida após incêndio devorador. Ali é a brasa, né? Agora, aonde está gravado a lei de Deus? E é essa lei que está cobrando ele. Ninguém foge dela. Então, pela lei do homem, ele é um ser justo, não deve nada, digno, mas ele sabe quem ele é. E é isso que foi o que nós falamos ontem. Para o espírita, a dor é maior, a dor é muito maior, porque nós sabíamos. Tudo isso nosso desditoso amigo conseguiu fazer, escapando da justiça terrena. Entretanto, não pôde eliminar lá do cantinho da consciência os requisitos do mal que ele praticou. Os remanescentes do crime são guardados em sua organização mental como carvões em paisagem denegrida após um incêndio devorador. E esses carvões, né? Vamos lá. E esses carvões convertem-se em brasas vivas, sempre que excitados pelo sopro das recordações. Existe algum irmão aqui perseguindo ele?
Existe um parente ajudando. Alivia o inferno dele? Então é esse o movimento. Então o inferno foi ele que preparou a cama para deitar. Não é necessário que fique absolutamente nenhum dos 3 irmãos perseguindo ele. Eles só estariam sofrendo também. Então ele mesmo está preparando. O mau filho e perverso irmão, enquanto senhor dos patrimônios de resistência que a virilidade do corpo lhe permitia, lograva fugir de si mesmo, sem grandes dificuldades. O dinheiro fácil, a saúde sólida, os divertimentos e prazeres desempenhavam para ele a função de pesadas cortinas entre o personalismo arrogante e a realidade viva. Que é outro ponto. Por que tem pessoas que quando chega uma patologia que ela tem que frear, ela entra em depressão? Porque ela não consegue ficar consigo própria. Então esse movimento excessivo, essa necessidade de festa, de balada, de dança, de festa, de bebida, de álcool, de festa, de dançar, viagem, isso é fuga. Então qual foi o movimento que ele fez? Trabalhou e lazer, trabalho e lazer, enquanto ele tinha saúde física, para fugir do grito da própria consciência. Então eu não vou pensar nisso. Mas às vezes fazemos isso. Só que vai chegar um momento que não tem mais como fugir. Vai ter um momento que a gente vai para o canto do sossego, né? Sossego entre aspas. E é esse o momento, a vida chamou. E aí ele não teve mais como fugir da cobrança que estava dentro dele. Mau filho e perverso irmão. Os adjetivos que Calderari dá. Enquanto senhor dos patrimônios de resistência que a virilidade do corpo lhe permitia, ele conseguia fugir de si mesmo, sem grandes dificuldades. O dinheiro fácil, a saúde firme, os divertimentos e prazeres desempenhavam para ele a função de pesadas cortinas entre o personalismo arrogante e a realidade viva interior. Todavia, o tempo cansou-lhe o aparelho fisiológico e consumiu-lhe a maioria das ilusões. Pouco a pouco, encontrou-se a si mesmo, na viagem de volta ao próprio eu. Viu-se, porém, a sós, com as lembranças de que não conseguira escoimar-se. Todavia, o tempo cansou-lhe, o aparelho fisiológico foi consumindo a maioria das ilusões, porque ele era um homem horizontal, só se preocupou com a vida no horizontal. Pouco a pouco, porque o que ele imaginava que seria felicidade, ele está percebendo que vai ficar tudo. Por isso a ilusão. A maioria das ilusões, pouco a pouco, encontrou-se a si mesmo, o encontro com a própria consciência. Na viagem de volta, e André grifou, na viagem de volta ao próprio eu, viu-se em vão, é com você, né? Debalde intentou descobrir o bom ânimo e o bem-estar. Este se lhe ocultavam. Impossível era concentrar-se no próprio ser sem ouvir o pai e os irmãos, acusando, exprobando-lhe a vileza. A mente atormentada não achava refúgio consolador. Se rememorava o pretérito, este lhe exigia reparação. Se buscava o presente, não obtinha tranquilidade para se manter no trabalho sadio. E, quando tentava erguer-se a plano superior, desejoso de orar ao Altíssimo, era surpreendido ainda aí por dolorosas advertências, no sentido de inadiável correção da falta cometida. A mente atormentada não achava refúgio consolador. Porque, gente, você precisa deitar, você precisa se recompor, você precisa se restabelecer. E nesse movimento de se deitar, de estar consigo, vem a imagem. Você matou seus irmãos, você mentiu para o seu pai, 2 irmãos seus morreram de tuberculose, um irmão morreu de fome. Está vivo dentro dele. E aquilo fica constante. Não tem paz. Como repousar? A mente atormentada não achava refúgio consolador. Se rememorava o passado, este lhe exigia reparação. Se buscava o presente, ele não obtinha tranquilidade para se manter no trabalho sadio. E quando ele tentava erguer-se a plano superior, desejoso de orar ao Pai, era surpreendido ainda aí por dolorosas advertências, no sentido de inadiável correção da falta cometida. Tu lembrou de Deus agora? Vamos lá. Nesse estado espiritual, interessou-se tardiamente pelo destino dos irmãos. As informações colhidas não lhe deixavam margem ao pagamento imediato. Haviam todos partidos, precedendo na grande jornada do túmulo.
Desde então, verificando a impraticabilidade de rápida retificação do tortuoso destino, o infeliz fixou-se nas zonas mais baixas do ser. As informações colhidas não lhe deixavam margem ao pagamento imediato. Os 3 morreram. Todos morreram, precedendo na grande jornada do túmulo. Desde então, verificando essa impraticabilidade de rápida retificação do tortuoso destino, o infeliz fixou-se na zona mais baixa do ser, que entrou num processo de culpa muito grande. Perdeu, vamos lá. Perdeu as ambições nobres e os ideais sadios. Passou a ignorar os recursos da esperança. As vantagens materiais, em vez de confortá-lo, infundiam-lhe agora pavoroso tédio e indizível desgosto. Engrasado, preso à máquina das responsabilidades financeiras, criadas por ele mesmo, sem o espírito de possuir para dar em nome do bem universal, não lhe foi possível esquivar-se às imposições da vida social, na qualidade de homem de alto comércio, até que baqueou em supremo torpor. Olha só, preso à máquina das responsabilidades financeiras, criadas por ele mesmo, sem o espírito de possuir para dar em nome do bem, com B maiúsculo, bem universal. Não lhe foi possível esquivar-se às imposições da vida social, na qualidade de homem do alto comércio. Olha aqui, ó. Não lhe foi possível esquivar-se às imposições da vida social. Carrão, casão, roupona, viagenzona, tudo isso é din-din. Falta entender realmente esse bom senso é que nós somos administradores, material pedagógico. Do jeito que eu posso nascer na miséria, eu posso nascer na opulência, uma aprovação. Eu posso nascer como um grande administrador e vamos ver como é que eu vou tratar os meus funcionários. Essa é a minha aprovação. Que eu posso tirar um 10 como eu posso tirar um 0. E tudo aqui é transitório. Eu não sei por que a gente briga tanto por coisas materiais, por que a gente faz tanta questão de coisas materiais, se vai ficar tudo. A gente se quebra todo. Todo aquele que quiser salvar a própria vida, perder-la-á. Todo aquele que abrir mão dela por meu nome, esse vai vencer. É tão clara as lições do nosso Senhor Jesus. Todo dia morrem pessoas, independente de idade, mostrando todo dia pra gente que isso aqui é rápido, é transitório e a gente briga por qualquer besteira. A gente faz o inferno em qualquer lugar que a gente está inserido. Tudo a gente faz confusão. Se vai para a cozinha, briga. Se vai para a recepção, briga. Se está na mediúnica, briga. Dentro da casa espírita. Até quando, meus irmãos espíritas? Até quando nós vamos ficar nesse xinga-xinga? Quando que a gente vai aprender a ser humano e ser cristão? Nós vamos perder a nossa encarnação de novo. Então é tudo passageiro. E vale a pena o sacrifício. O que Jesus disse? Se alguém te pedir para andar 1000, anda 2000 léguas. Se alguém te pedir a blusa, dá a túnica toda. Como queremos trabalhos maiores se não conseguimos realizar o mínimo? Olhamos uns para os outros como inimigos. Dentro da empresa, quase sempre, eu já trabalhei muito em empresas, o proprietário é como se fosse inimigo do grupo todo. O grupo todo é inimigo do proprietário. Dentro das instituições, fica o pobre para um lado, o rico para o outro. Dentro da instituição espírita, nós começamos a discriminar, inclusive quem tem dinheiro. Que cristãos somos nós? Vê Jesus com Levi, vê Jesus com Zaqueu, vê Jesus com Madalena. Discriminar mostra a nossa condição moral. Então que possamos parar para pensar nisso. É rápido, é muito rápido. Eu não sei que horas eu vou ser chamada. Pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui a 2 semanas, eu não sei. Ninguém sabe. Mas se nós formos chamados hoje, como nós vamos apresentar a nossa consciência? Terei vergonha de rever meu filme? Vamos passar aqui, que eu santo, a última encarnação. Não tem como deletar. Não tem como eu dizer assim, eu não vou ver. Calderado, ele frisa muito bem aqui, né? Sem o espírito de possuir para dar. O espírito era de possuir para ter. É, para ter. A vivência dele, a essência dele era ter. Tanto é que ele matou 3 irmãos, porque ele é responsável. Isso é um assassinato. O pai pediu, ele era o irmão mais velho. Ele deu nó e pingo d'água, provou de forma jurídica. E os outros 2 advogados, não sei se 2 quantos advogados, os advogados também irão responder. Porque eles sabem que era de direito dos irmãos aquela herança.
ele também vai ter que prestar conta com a consciência dele. Isso acontece porque é exige que os outros também passem por isso, né? O escândalo é necessário, mas ai daquele que comete o escândalo. Nós estamos no planeta, é isso que nós temos que entender. Estava escrito que Jesus iria ser crucificado, mas não estava escrito que seria Judas que iria traí-lo. Então, se essas criaturas teriam que passar por isso, que não fosse pelas mãos do próprio irmão. Por isso que veio como irmão. Olha a provação que essa criatura ia passar. Olha, tu não vai tirar, né, do teu funcionário do estranho, não. Essa experiência que tu vai passar é com os irmãos. Vamos ver se tu consegue ser menos egoísta, menos materialista. E ainda assim, mesmo tendo vínculo familiar, a criatura consegue passar por cima de tudo isso. Vai. No anterior, a gente leu, o essencial é que pratiquem o bem e que não façam o mal. Esse é o essencial. Essa parte, isso não aconteceria. Exatamente. É aquilo que eu digo. Como nós estamos no planeta de provas e expiações, e outra coisa que nós temos que entender, a expiação ela pode ser passada de forma que não tenha que comprometer ninguém. Não é necessário que para que um venha expiar, o outro suje as mãos. Não é essa a criação divina. Não é essa a lei de Deus. Não é preciso para eu expiar que o Augusto suje as mãos dele. Quando Jesus olhou para Judas e disse, amigo, a que vier? Diz Emmanuel que era a última oportunidade. Jesus o chamou amigo. Diz, tu vais fazer isso com teu amigo? E ele deu o beijo, que identificava quem era o Messias. Sentindo-se incriminado no tribunal da própria consciência, começou a ver perseguidores em toda parte. Adquiriu, assim, fobias lamentáveis. Todos os pratos estão envenenados. Desconfia de quase todos os familiares e não tolera as antigas relações. Entendeu aí? Ele está vendo quem no outro? Porque eu enxergo o mundo pelo que eu faço. Se de repente eu começo a andar muito com a Lígia, ando com a Lígia, ando com a Lígia, ando com a Lígia. Se essa criatura aqui tem sexo constantemente na cabeça, ele já vai olhar e dizer, então com caso, essas duas. Porque eu sempre vou julgar o outro pelo que eu faço. Como eu não acredito em amizade sem sexo, eu vou ver sexo para onde olhar. Mas o problema é dele. Assim somos nós no dia a dia. A gente vê no outro o que tem em si. A gente consegue ver a maldade, mas é que está em nós. Se alguém passar aqui e fizer uma atitude que às vezes a pessoa faz sim, mas você vai julgar por você aquela atitude, pelas neuroses que nós carregamos dentro de nós mesmos, pelas encrencas que nós carregamos dentro de nós, pelas feridas que nós carregamos dentro de nós. Então aqui, olha só, olha o que é a patologia, que ele está vendo ele na sociedade. Não lhe foi possível esquivar essas imposições da vida social. Aqui, adquiriu assim fobias lamentáveis. Olha aqui, já começou o estado de loucura. Para ele, todos os pratos estão envenenados. Desconfia de quase todos os familiares. Se ele traiu o pai, traiu os irmãos. E não tolera as antigas relações. Não tolera. O excesso de recursos materiais fê-lo descrente da amizade sincera. Todo mundo se aproxima de mim a interesse, todo mundo quer o meu dinheiro, e foi entrando no passado de loucura. Ou seja, o que ele achou que seria felicidade virou uma prisão. Conferiu-lhe noções de privilégio que nunca mereceu, acentuou-lhe a independência destrutiva, extinguiu-lhe no coração a bendita luz do verbo servir. Não servia a ninguém, ele era o Deus, ele era o rei. Como vemos, sua situação é absolutamente desfavorável ao necessário reerguimento. A condição a que se impôs pelos desejos menos nobres que sempre nutriu é de apatia e de esterilidade. Reconhece-se a árvore pelo fruto. Então, olha, está difícil aqui. O homem que carrega essa culpa, essa dificuldade, não tem um movimento de amorosidade, é extremamente egocêntrico, egoísta, vaidoso, presunçoso, desconfia de Deus e do mundo. Como ajudar essa criatura? Que para a espiritualidade ele já está surtado.
A essa altura da narrativa, Calderaro apontou em particular o cérebro doente e explicou Calderaro. O sistema nervoso, que se liga à câmara encefálica através de processos indescritíveis na técnica da ciência humana, mas não é do que a representação de importante setor do organismo perispirítico, segundo acabamos de estudar. A mente falida de Fabrício, experimentando insistentes remorsos e aflitivas preocupações, intoxicou esses centros vitais com a incessante emissão de energias corruptoras. Olha lá, sistema nervoso que se liga à câmara encefálica através de processos indescritíveis na técnica da ciência humana, não tem como, mas não é do que a representação de importante setor do organismo do perispírito, segundo acabamos de estudar. A mente falida de Fabrício, experimentando insistentes remorsos e aflitivas preocupações, o que ela fez? Intoxicou esses centros vitais. Qual é o centro? O sistema nervoso, com a incessante emissão de energias corruptoras. Então, quando o nosso corpo físico adoece, é porque o ser moral faliu. A doença é o grito de que o ser moral faliu. Hã? A não ser que você seja um missionário, que você pediu a patologia, a enfermidade, para ensinar os teus irmãos menores. Ela começou essa encarnação aqui? Quem é essa criança? Quem é esse espírito? Foi a primeira encarnação? Então, quando você fala de uma criança, você está falando de um espírito reencarnado. Então, sempre lembrar disso. A enfermidade de um corpo é a exteriorização de uma alma que já faliu. Acabei de falar, é um missionário. Solicita, tanto é que não se rebelou. São essas almas nobres que, quando vão reencarnar, eles pedem um corpo belo, dinheiro, saúde, casamento. Quais as provações mais difíceis que os terráqueos têm que sofrer na Terra? Essa eu quero. Porque eu não sou o irmão mais velho, então eu tenho que ensinar meus irmãos menores. Eu vou ser solidários a eles na dor. Enquanto que pra gente vem 5%, pra eles vem 90%. E a gente não questiona, quanto que ele tem? Ele também, basta olhar a vida do homem. O homem não tem uma mancha. E eu ainda pergunto, é só eu olhar e digo, é missionário, me mostra uma mancha dele. Muitos jogaram manchas nele. Muitos. Foi muito perseguido dentro do movimento espírita. Certa feita ele viajou para os Estados Unidos com um grande amigo, nosso irmão Valdo Vieira. Sem um tostão, Valdo Vieira pagando tudo. Brigou com o Chico, veio embora, deixou o Chico sozinho nos Estados Unidos. Sem um tostão. Entendemos? Então são essas almas nobres que vêm e que solicita para ser solidário. Imagina essa alma nobre, como é que você vai falar de dor? Como é que você vai falar de caridade? Como é que você vai falar de resignação? Como é que você vai falar de perdão? Sentado na cátedra, com barriga cheia e todo mundo aos teus pés? Que moral tu terá para fazer? Mas falar de dor, sentindo dor, a força da voz é muito maior. Por isso que o nosso Senhor Jesus veio na condição que veio, filho de um carpinteiro, de uma senhora simples, trabalhou 30 anos calado, fazendo móveis, se vestia como um homem comum, andava descalço, preferiu as pessoas simples. Porque era avesso à sociedade? Não, porque eles eram orgulhosos. O problema não era o dinheiro, é que eles não estavam aptos, não queriam ouvir. Vai perder tempo falar para quem não quer? Mas a mulher do senador ia lá para ouvir. Madalena ia lá para ouvir. Joana de Cusa ia lá para ouvir. Levi foi ouvir. Zaqueu foi ouvir. Fala, filho. É possível que uma ofensa desse lado feito a alguém nunca possa mais ser resgatada perante essa pessoa e pode ser resgatada por outras pessoas e nunca mais pode ser? Você diz assim, vamos dar exemplo.
você me fez um mal muito grande, tá? Se eu guardo esse rancor, se eu guardo essa mágoa, se eu guardo esse ódio, se eu te persigo, vai ser comigo. Nós vamos ter que refazer, porque eu estou me atrelando a ti, eu estou me ligando a ti, eu estou me aprisionando a ti. Nós vamos ter que voltar juntos. Agora, se tu me maltratastes e eu te perdoo e sigo, verdadeiramente, eu não tenho absoluto mais nenhum vínculo com você. Agora, dependendo dessa alma aqui que está te perdoando, dependendo do nível, ela pode solicitar a reencarnar contigo para te ajudar. Ou não, É dela, ela está solicitando. Que foi o caso que nós vamos ver lá da Ismália. O Alfredo era o marido, e o que inventou toda aquela mentira, eu acho que era o Paulo. Isso. O Paulo estava no mundo espiritual como um louco. E Alfredo cuidando dele. Paulo foi sócio dele. E inventou uma mentira tão grande, informando que Ismália estaria tendo um amante. Armou toda uma cena dentro do quarto. Ele terminou o casamento, pegou os filhos, foi para Portugal. Ismália sofreu tanto que adoeceu e veio a óbito. Quando Alfredo voltou para o Brasil, que ele foi para Portugal, voltou para o Brasil já velho, Ismália morta. O então Paulo, que era seu sócio, já para morrer, chamou em particular e foi contar que tudo foi uma mentira. Você me perdoa? E Alfredo disse, nunca. Acabou com a vida dele. No mundo espiritual, com auxílio de Ismália, Alfredo conseguiu se restabelecer. Tem uma instituição que atende pessoas necessitadas. E um dos acolhidos é Paulo, num estado de loucura total. Entendeu? Então, nesse caso, eu fico vinculado a você se eu não perdoo o mal que você me fez. Se eu te perdoo, eu posso seguir. Mas eu posso também solicitar para vir e te ajudar. mas sempre o devedor vai ter uma vontade de não vai ficar O devedor, ele tem um débito com a lei. não com a pessoa que Com a lei. É com a lei. Por isso é que eu não posso ser o juiz de ninguém. Se o Augusto me fez um mal, primeiro, eu não sou vítima. Não existe vítima. Esse é o primeiro ponto. A minha aprovação é o perdão. Agora ele arrumou um débito. Com quem? Com a lei. E é com a lei que ele terá que prestar conta, não é comigo. Amigos, alguma pergunta? Ficou claro o nosso estudo? Fala, Edileuza. Como que o Chico voltou? Como assim? Boa. Ele estava pago o hotel. Ele tinha mais uma diária no hotel. Então o que ele fez? Ele não ficou no hotel e solicitou o dinheiro de volta, entendeu? Para ele poder se alimentar e sem ter a passagem de volta. E ele pegou esse dinheiro para ligar para o Brasil, para que alguém pudesse mandar a passagem para ele. Daí os amigos se associaram. Quem conta é o Batelli, porque o Chico não conta essas coisas. E aí ele conta que ele estava andando na Times Square. Ele estava andando e parou uma senhora, muito bem vestida, num carrão, falou alguma coisa em inglês que ele não entendeu e jogou uma soma de dinheiro para ele. Depois o Emmanuel traduziu. Na verdade, ela tinha feito um pedido a Deus. Ela disse, caso ela alcançasse aquela graça, o primeiro mendigo que ela encontrasse pela frente, ela daria uma boa soma de dinheiro. E quem foi o mendigo que ela encontrou? Todo, aquela roupinha dele amassadinha, né? E foi com esse dinheiro que ele se manteve até chegar a passagem e ele voltar. Você vê como a misericórdia divina sempre, né? Vamos orar? Então, meus queridos irmãos, esse ambiente de harmonia, onde aqui nos propomos a estudar para melhorarmos como irmãos, como pessoas, como espíritos santos, é que te buscamos, Jesus, para perto de nós. Acima de tudo, te agradecer por essa oportunidade que tu nos concede, dizendo assim, obrigado, Senhor, por tudo que tu nos concede, por todas as bênçãos recebidas,
por todo dia que Tu nos dá, um novo dia, um novo recomeço, uma nova história. Pela luz dos nossos olhos, pelo pão de cada dia, por esse pão que sacia, por essa água que nos desassedienta. Enfim, Jesus, queremos Te agradecer pela oportunidade bendita de podermos nos alimentar e beber dessa fonte que sacia infinitamente. Muito obrigada. Protege-nos e dai-nos uma boa noite de descanso, um bom retorno. Muito obrigada por tudo. Que seja feito sempre a Tua vontade, agora e sempre em nossas vidas.